Fala galera, meu nome é Luiz Guilherme Leal e hoje vou estar falando sobre medidas de resumo. Mas o que são medidas de resumo? Medidas de resumo são ferramentas estatísticas que a gente usa para resumir os dados. Mas o que isso quer dizer? Bom, a gente tem que entender que tem dois tipos de medidas de resumo. As medidas de resumo de tendência central, que é tipo média, mediana e etc. E a gente tem as medidas de dispersão, como amplitude, variância, desvio padrão e etc. Elas vão tentar resumir os dados de que maneira? Elas vão tentar fazer com que aquele bando de número que a gente conseguiu faça um sentido a gente olhando apenas alguns números. Eu vou tentar usar um exemplo para fazer com que isso seja melhor compreendido. Aí a gente tem as temperaturas no Rio de Janeiro no dia de ontem, dados fictícios que eu tirei da minha cabeça. Aí a gente tem essas temperaturas tiradas de 3 em 3 horas. Só que quando você vai lá no Clima Tempo ou no G1, você só vai ver assim, ontem no Rio de Janeiro fizeram 23 graus Celsius. Mas como é que ele achou esse número? Por que é esse número? Por quê? Muitos porquês. Por que ele usou esse número para representar tantas temperaturas diferentes? Então, porque ele usou uma medida de tendência central que ele achou conveniente para representar, como eu já disse, todos esses dados. E é exatamente isso que as medidas de tendência central fazem. Elas representam de maneira convicta, de maneira que você fale assim, putz, é isso. A totalidade dos dados. Você olha e fala assim, putz, realmente estava meio que 23 graus ontem. Mas só que aí tem outro cara que pode falar, não, estava 23 graus ontem eu senti um frio do caramba. Pô, ontem pra mim fez calor. E como é que a gente vai chegar mais a fundo nos nossos dados? Como é que a gente vai começar a interpretar os nossos dados, tipo, se eles são mais estreitos, ou seja, se eles são mais próximos desse representante, ou se eles são mais amplos? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando as medidas de dispersão. Tá? É basicamente isso, assim. E agora eu vou falar um pouquinho sobre média. Vou começar falando da média. Mas o que é a média? A média é a soma dos valores dividido pelo número de valores. Tá, isso todo mundo sabe, mas o que é a média? A média é o centro de gravidade dos nossos dados. Ih, ó, o cara tá viajando. Como assim o centro de gravidade dos dados? Cara, você tem que pensar nos dados como se eles estivessem em cima de uma gangorra. Ih, viajou mais ainda. Não, vamos com calma. Tentar entender isso melhor, sem ficar decorando as coisas. Vou pegar uns dados aqui, aleatórios. 6, 8, 9, 10. Aí vamos lá, calculei a média disso aqui. Somei tudo, dividi pelo número de valores, vai dar 5,3. Essa é a média. Tá, mas o que isso tem a ver com gangorra? Então, a média é o centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? É o ponto onde a gente consegue o equilíbrio de um objeto. É onde a gente vai botar o nosso tripé, o nosso encosto, para a nossa gangorra ficar equilibrada. Ou seja, vai botar esse encosto, o nosso tripézinho, mais ou menos no 5,3 e a gangorra não vai se mexer. Tá? Ela vai ficar paradinha ali onde ela deveria estar. E por que a gente fala que a média é muito influenciada por valores extremos? Vamos ver. Fazer a mesma coisa. Montar nossa gangorra de novo. Aí eu vou usar mais ou menos os mesmos dados. 8, 9, 10. E agora eu vou usar o 99. Calculei a média disso aqui. Eu achei tipo 15,7. Ou seja, olha para onde foi o nosso encosto. O nosso encosto foi para cá. A gente botou mais ou menos para cá, né? A gente botou um cara pesadão ali. Fez com que nossos dados não representassem mais ou menos não fossem mais a tendência central, porque a gente tem vários dados aqui pequenos, tem um dado grande, a média deu uma coisa nada a ver, o encosto ficou aqui, a gangorra ficou estranha, Deu pra entender por que ele é tão influenciado? Isso aqui não parece mais uma gangorra, isso aqui parece uma coisa estranha. Por quê? Porque a gente botou um dado muito grande, muito díspare dos outros valores. Tá? Deu pra entender? Show! Agora vamos falar de mediana. E o que é a mediana? A mediana é o centro. Tá, mas como assim? Como assim centro? Vamos tentar entender melhor. A gente tem que pensar nos nossos dados como se eles fossem pequenas massas de pão.
em bolinhas. Lá as massas de pão em bolinha, não sei o que. Cada um deles é um pedacinho. Aí o que você faz? Para levar o pão no forno, você tem que juntar essas massas. Aí você vai e junta tudo. Para fazer o que? O nosso pão, mas em formato normal. E o que é a mediana? A mediana é o centro, é onde eu vou cortar esse pão no meio. No caso aqui, a mediana é 5. Ou seja, se eu cortar no valor 5, eu vou ter duas metades do pão. Dois pedaços de tamanho igual. Tá? E por que ela não é tão influenciada por valores extremos? Vamos ver. Porque no nosso exemplo aqui metafórico, as massinhas elas têm o mesmo tamanho. Ou seja, elas são as pequenas bolinhas. E o que acontece é que você, quando for fazer o pão, você vai ter mais ou menos um pão um pouco maior, claro, porque tem aquele dado 99 ali maior. Mas é mais ou menos o mesmo pão. Quer ver? É mais ou menos o mesmo pão, porque a mediana disso aqui é 6. Tipo, a gente adicionou um dado gigante e a mediana não mudou tanto. Ela ainda está mais ou menos representando onde a maioria dos números estão, qual é a tendência central desses dados. Deu para entender? Ela não ficou tão viajada quanto a nossa média. Agora vamos falar de quartil. Quartil que é, na verdade, a extensão do conceito de mediana. Como assim a extensão do conceito de mediana? Pensa nos seus dados, lá no pão, de novo. A gente calculou a mediana, a gente achou a metade, não é? E a gente ficou com 2 pedaços de tamanhos iguais. Esse e esse. A mediana, olha só que coisa legal, a mediana também é conhecida como o segundo quartil. Olha só que coisa interessante. Ou seja, quando a gente calcula a mediana, a gente acha o segundo quartil. E como é que a gente acha o primeiro e o terceiro quartil? É só a gente achar a mediana de cada um desses pequenos pedaços. A gente vai achar o primeiro quartil e o terceiro quartil. Quando a gente for olhar numa visão ampla, a gente tinha um pão gigantão lá, e agora a gente tem ele em 4 pedaços iguais. A gente fez 3 quartis, e agora cada um dos pedaços tem o mesmo tamanho. Ok? Isso foi tudo de tendência central que eu vou falar aqui nessa aula. Agora vamos começar a falar sobre as medidas de dispersão. Vamos falar agora das medidas de dispersão. As 2 primeiras medidas de dispersão que eu vou falar vão ser a amplitude e a distância interquartílica. Nessa parte de dispersão eu vou usar uma estratégia diferente. Eu vou primeiro explicar como se calcula cada uma dessas medidas de dispersão e depois eu vou explicar a prática delas, porque eu sei que muita gente não teve isso no ensino médio, então, e está vendo isso pela primeira vez, então é importante explicar como se faz a conta para achar esses valores. O valor de amplitude a gente acha pegando o maior valor dos dados e diminuindo ele pelo menor valor dos dados. E a distância interquartílica a gente encontra pela diferença do terceiro quartil menos o primeiro quartil. Quem não viu minha aula de medidas de tendência central, por favor, veja. E para quem já viu, vou revisar aqui o nosso pão teórico, o nosso pão hipotético. A gente calcula a mediana, que é o segundo quartil, calcula a mediana desse pedaço, vai ser o primeiro quartil, e calcula a mediana desse pedaço, é o terceiro quartil. E agora vamos para a aplicação prática. Tá, vamos pegar as notas do nosso aluno hipotético João. Essas notas elas não são iguais às notas do seu boletim, tá? Você vai entender. O João, em Medicina Social Prática, na prática de Medicina Social, ele tirou 9.
Na IPM, coitado do João, passou mal na prova, na PA, tirou 1. Aí foi lá, em histologia, ele tirou 6. Em anato, ele tirou 7. Em físio, ele tirou 8. Aí foi em medicina social teórica, ele tirou 8. Em IC, ele assistiu todas as videoaulas e tirou 9. Em inglês, ele tirou 10. Em linguagem médica, ele tirou 10. E na monografia, ele tirou 7. Tá. A amplitude do João, das notas do João, vai ser o maior valor, que é 10, menos o menor valor, que é 1. Ele vai ter uma amplitude de 9. Ou seja, as notas do João variam em 9 casas. Tipo, o João é um cara muito louco, porque ele consegue tirar uma nota muito boa e uma nota muito ruim. É mais ou menos isso que a amplitude está mostrando pra gente, que os dados dele, as notas dele são muito diferentes, porque a gente sabe que o nosso universo é de 10 valores. E se ele consegue ter uma amplitude de 9, ele consegue variar 9 casas dentro desse nosso universo potencial. Mas só que será que isso reflete realmente, tipo, o que é o João? Será que isso realmente reflete os dados das notas do João? Não, porque a gente sabe que a gente tem. O João é um bom aluno. E com isso aqui a gente pode achar que o João é meio maluco. Mas com a distância interquartílica. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque ele tirou um 1 aqui, essa nota que está destoando das outras notas. Para a gente não ter tanta influência dessa nota que está destoando, para a gente poder entender melhor como é que o João as notas do João, a gente calcula a distância interquartílica. Eu já calculei, né, o terceiro e o primeiro quartil, que são respectivamente 9 e 7. E aí vou ter uma distância interquartílica de 2. Ou seja, mais para o centro dos dados, a nota do João varia em 2. Ou seja, ele não é tão louco assim. Essa amplitude tão alta aqui deu exatamente por causa de um valor díspare nos nossos dados. A distância interquartílica está aqui para provar isso, que o João geralmente varia a nota dele em 2 casas. Tá? Bom, agora eu vou falar sobre desvio absoluto e desvio médio. Ah, Luiz, por que você não vai falar do desvio padrão? O desvio padrão não, desculpa, do desvio normal. Só do desvio. Desvio simples, né? Cara, porque pra gente poder calcular o desvio médio, a gente vai ter que usar o desvio absoluto. Não entendeu? Não deu uma olhada na matéria ainda? Vou explicar. Seguinte, o desvio normal, o desvio simples, ele é um valor qualquer da sua amostra menos a média da amostra. Só que isso pode dar um valor negativo. Isso pode dar um valor negativo e, além disso, quando você for somar isso tudo para fazer o desvio médio, que é a média dos desvios, você vai somar tudo e vai achar 0. Então não vai ter significado nenhum para você calcular o desvio médio. Então o que a gente faz? A gente calcula o desvio absoluto. Que é exatamente isso, a mesma coisa, é um valor qualquer menos a média, só que isso é em módulo. O que significa o módulo? Significa que qualquer valor que você encontrar, ele vai ser positivo, você vai transformar ele num valor positivo. Os matemáticos aqui vão me matar, eu sei que o conceito é diferente, mas para simplificar é isso. Você achou tipo menos 8, na verdade o seu valor vai ser 8. Aí você vai tirar os negativos, você só vai ter valores positivos. Então, quando você for somar tudo, você vai ter um valor coerente quando você for fazer a soma dos desvios, e aí você vai poder calcular o desvio médio. Que é exatamente isso, é a soma é a soma de todos os desvios absolutos. Desvio absoluto 1 mais desvio absoluto n
Desvio absoluto final. Dividido pelo número de desvios. Do número de desvios absolutos. Tá? Aí você vai achar o desvio absoluto, o desvio médio. Ficou complicado? Eu separei aqui um exemplo que vai ajudar a gente a entender mais ou menos o que significa isso e também a entender a parte prática. Tá? São dois alunos hipotéticos de novo. Tá? É o Roberto e a Juliana. Calculando a média do Roberto e da Juliana, você vai ver que eles têm a mesma média. Os dois têm média 8. Tanto o Roberto quanto a Juliana. Só que você vê que as notas deles são diferentes. Você vê que o Roberto é um pouco mais consistente que a Juliana, né? Ele tem umas notas ali mais próximas do 8 e tal, do que a Juliana, que tem tipo 6, 10, e ela varia muito. Então, pra gente, isso vai se refletir nos nossos valores de desvios absolutos e desvios médios, tá? Então, o que você faz? Você pega o valor da nota de IC do Roberto, que é 9,5, e subtrai da média. Coloca isso em módulo e você vai achar 1,5. Aí com a Juliana você faz a mesma coisa. Você pega o valor da nota dela de IC, diminui pelo valor da média dela, que é 8, põe em módulo, porque se você não colocasse em módulo você ia achar menos 1, e aí você vai achar 1. Tá? Aí você vai fazer isso com todos os outros dados. Eu vou fazer aqui rapidinho, eu vou avançar para o futuro bem rápido e vocês vão ver o resultado final. Tá? Então, aí o que acontece? Você vai pegar todos esses desvios absolutos aqui, todos esses valores, somar, e aqui no caso do Roberto, então, você vai achar 7. Com a Juliana você faz a mesma coisa, pega todos esses desvios absolutos, soma e vai achar 13. Como eu tinha dito, o desvio médio é a soma dos desvios absolutos dividido pelo número de desvios absolutos. Nesse caso, como temos 10 matérias, temos 10 desvios absolutos. Então, para o Roberto, nós vamos ter um desvio médio de 7 sobre 10, que é igual a 0,7. E para a Juliana, nós vamos ter um desvio médio. Um desvio médio de 13 sobre 10, que é igual a 1,3. Isso quer dizer que, vamos voltar para o nosso exemplo da gangorra, da balança, do encosto. Quem não viu minha aula de tendência central, por favor, veja. Isso quer dizer que, tipo, a média, a gente lembra que é o encosto, né? Isso quer dizer que, geralmente, ou seja, em média, as notas do Roberto estão distantes 0,7 desse encosto. Enquanto no caso da Juliana, esse desvio é maior. É um desvio de 1,3. Ou seja, ela destoa mais da média do que o Roberto. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender? Então é isso. E agora eu vou falar da variância. O que é a variância? A variância, ou VAR, é simplesmente o somatório, isso aqui é um sigma, tá? Do quadrado dos desvios sobre o número de desvios. N. Peraí. N. Oi? O que isso quer dizer? Bom, vamos com calma. Vamos voltar para o exemplo do Robertinho. Nosso querido aluno Roberto. Já calculamos o desvio absoluto dele, calculamos o desvio médio dele, e agora vai calcular a variância dos dados das notas dele. Tá? O que é a variância? É você pegar os números dos desvios absolutos, que é isso aqui, elevar ao quadrado. Primeiro você faz isso, você vai elevando tudo ao quadrado.
Então 1,5 elevado ao quadrado é igual a 2, isso aqui, 0 ao quadrado. Aí você vai pegar essa maçaroca de números aqui que eu escrevi tudo errado, vai somar, e aí você vai achar o somatório dos quadrados dos desvios absolutos. Ou seja, aí você vai achar essa parte de cima da conta, tá? Essa soma vai dar 10,5. Ou seja, isso aqui, var, vai ser igual a 10,5 dividido pelo número de elementos, que é 10. Né? São 10 notas, 10 variâncias, enfim. Isso aqui vai dar 1,05. Tá, mas e daí? Para que serve isso aqui? Então, isso aqui serve para o cálculo do desvio padrão. O desvio padrão é bem simples. Que também pode ser representado por essa letra grega aqui. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, no caso do Robertinho, a gente vai ter desvio padrão sendo igual a 1,05, a raiz quadrada de 1,05, que vai dar 1,24. É o nosso desvio padrão. Bem legal, né? Não. Não. Porque para que serve esse desvio padrão? O que ele representa? O que esse número aqui quer dizer? O que é isso? Então, agora a gente chega, para mim, na parte mais legal, no conceito mais legal dessa parte da matéria de estatística. Por que é o desvio padrão? O desvio padrão ele tem tudo a ver com o gráfico da distribuição normal. Esse gráfico aqui que a gente vai aprender mais pro final da matéria. É mais ou menos isso, tá? Depois, se você procurar no Google, vai achar mais desenhado melhor. Mas é mais ou menos isso. O conceito é o seguinte. No meio desse gráfico, a gente tem a média. E para cada marcação no eixo X, a gente vai ter mais um ou menos um desvio padrão. Por exemplo, aqui, nessa marcação aqui, vai ser a média mais um desvio padrão. Aqui vai ser a média menos um desvio padrão. Aqui e aqui vai ser a média mais 2 desvios padrões. Aqui a média menos 2 desvios padrões. E por último, a média menos 3 desvios padrões. E aqui a média mais 3 desvios padrões. Tá, mas aí não faz sentido nenhum o que você falou. Para que isso serve? Então, é o seguinte, em todos os dados que você conseguir calcular o desvio padrão, você vai poder fazer a distribuição normal. E a distribuição normal tem uma característica muito peculiar, que sempre, em qualquer dado seu, o que vai acontecer é o seguinte. É isso aqui. Isso aqui vai, esses valores aqui vão se refletir sempre para esse lado, tá? Só para não precisar anotar os dois. Ou seja, em qualquer dado que você conseguir calcular o desvio padrão e fazer esse gráfico, você vai ver essas proporções aqui sendo respeitadas e a mesma coisa pro outro lado. E mais interessante de tudo, isso quer dizer que, se você observar isso aqui, 68,2% dos seus dados estão a mais ou menos um desvio padrão da média. Como assim? A média do Pedrinho não é 8? Do Robertinho não é 8? Então, 68% das notas do Robertinho vão estar entre
menos um desvio padrão, que vai dar 6,976, e mais um desvio padrão, que vai dar 9,024. Então 60, mais ou menos 68, não, mais ou menos não, 68% das notas dele vão estar entre esses dois números. Isso vai valer para qualquer dado que você conseguir calcular o desvio padrão. Então sempre que você vê o desvio padrão, você tem que lembrar disso, que para mais ou para menos um valor desse desvio padrão, você vai ter 68% dos dados. Isso eu acho lindo, e isso é uma coisa que a gente pode usar todo dia fazendo interpretação estatística ou construindo nós mesmos a nossa própria estatística. Foi isso sobre medidas de resumo, espero que vocês tenham gostado da aula. Boa sorte nos estudos, boa sorte nas provas. Um abraço, tchau, tchau.